Então essa é uma ideia. Então Jesus se submeteu à vontade do Pai no jardim e quando ele fez isso, ele primeiro se submetendo, ele também cancelou a rebelião de Adão ao não se submeter à vontade do Pai no jardim. Eu quero que você preste atenção nisso, no jardim. Você está aí comigo? Então ele agora estava submetido à vontade do Pai. Esse processo de submissão e aceitar tornar-se pecado, o processo disso e o trabalho de parto de sua alma, foi assim, o pecado entrando em seu sistema. Lembre-se que ele nunca conheceu o pecado entrando em seu sistema foi tão intenso e terrível que a Bíblia diz que o suor de sua cabeça ficou como sangue, é como um esmagador de seu espírito, alma e corpo. Todo o peso que ele passou produziu suor como sangue e ele teve que se submeter no jardim. A maneira como Adão se rebelou no jardim. A segunda coisa que ele fez aconteceu depois que ele fez aquela oração e disse, no entanto, minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. Em outras palavras, ele se tornou pecado a partir daquele momento, no momento em que aconteceu, naquele jardim algo aconteceu, algo interessante aconteceu pela primeira vez. Vez que Jesus foi preso e foi assediado, dessa vez eles têm que prendê-lo porque agora ele é um criminoso, aos olhos de Deus, ele tomou o lugar de Adão. Seu lugar, meu lugar e o lugar de toda a humanidade, nós nos tornamos rebeldes, ele agora se tornou rebelde e tem que ser preso como criminoso judeu. Soldados que eram os soldados do templo vieram e o prenderam e eles fizeram isso no jardim do mesmo jeito que Deus trouxe. Todos eles vieram a ele para julgamento, agora eles o levaram para Jerusalém. Eles o levaram ao templo para encontrar o sumo sacerdote. Na verdade o que aconteceu foi naquela noite eles começaram a espancá-lo e tudo mais. Esse é o processo da morte começou. Você está aí comigo? Agora duas coisas vão acontecer, eu quero você observar. Lembre-se que o sumo sacerdote em Israel representa a Deus. O sumo sacerdote representa a Deus O templo é um lugar onde a presença de Deus habita e há um sumo sacerdote que declara ali. Então eles o levaram lá porque lembra quando o Senhor veio no jardim. 3 deles foram antes dele. Você está comigo? Quando ele os julgou. Então tem que jogar exatamente também. Então eles trouxeram Jesus diante do sumo sacerdote e começaram a acusá-lo. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Quando terminaram de dizer tudo o que ele tinha feito, os sumos sacerdotes também o condenaram. Quando o sumo sacerdote o condenou, o sumo sacerdote perguntou a ele e disse: Você é realmente ele filho de Deus? E ele disse: Bem, daqui a pouco você verá as nuvens abertas e então você verá o Filho do Homem vindo em grandes nuvens de glória. O homem disse blasfêmia. E o que ele fez? Ele proclamou, quando disse blasfêmia, isso significa morte. É traição. Você está afirmando ser Deus, mas não é. E ao fazer isso, o sumo sacerdote o condenou. Ok? Agora, antes de lidar com isso, voltarei e tratarei de algo. Aquele sumo sacerdote fez o que você encontrará no Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Mas quando o sumo sacerdote rasgou suas roupas e o condenou e disse: Ela agora é um criminoso. Você está comigo? Lembre-se, ela passou no requisito de obediência para salvar o homem, para nos redimir. Você está seguindo o que estou dizendo? Na tentação, na forma como viveu. Agora, ela está passando pelo processo de justiça. Ele também satisfará a justiça divina morrendo por nós. Agora, ouça, quando o sumo sacerdote o condenou, isso significa o mundo da igreja como temos agora. Mas a igreja não nasceu então, o mundo religioso condenou-o como criminoso, como pecador. E ele merece morrer. Ao mesmo tempo, não representa o mundo gentil, o mundo civil. Mundo. Ok, como hoje,
Você tem separação entre igreja e Estado. Portanto, o mundo civil também representa toda a raça humana. Você está acompanhando o que estou dizendo? Então o que aconteceu? Eles o enviaram para pilotar, eles o enviaram para um piloto e eles o enviaram para Herodes. Herodes vai, eles o enviaram para pilotar. O piloto fez o mesmo, o piloto condenou afinal e disse a ele, bem, não encontrei nada neste homem, mas vocês querem que ele seja crucificado, vá em frente e crucifique dele. E agora você encontrará esses dois mundos, duas autoridades que representam o governo do mundo naquela época que é o mundo civil, o mundo religioso. O condenaria e este o condenaria. Tornou-se completo, no momento em que o condenaram, disseram, está completo. Disseram que ele merecia morrer. Agora, há algo na Bíblia, você encontra em Levítico 16. Quando você lê Levítico 16, 17, os dois capítulos sobre um bode expiatório, sim, há uma coisa que a Bíblia diz quando o sumo sacerdote vai querer fazer expiação, que é feito uma vez no ano, ele vai trazer 2 bodes, lançar lotes. Aquele que caiu lote, eles vão pegar aquele, eles vão matar o outro, pegar o sangue e fazer expiação dentro do outro. Eles vão colocar as mãos na cabeça e confessar os pecados do quê? Toda a nação sobre aquele. E fazendo isso o que acontece? Eles transferem o pecado para ele. Você sabe, eu preguei sobre imposição de mãos outro dia. E eu explico isso. Então o sumo sacerdote agora declarou que ele é um pecador e ele profetizou que é melhor que um homem morra do que toda a nação faça o quê? Perecer. Assim fazendo eles condenaram Jesus e assim transferiram todos os pecados de toda a humanidade para ele, os gentios e a autoridade civil que representa toda a humanidade colocam os religiosos colocam os seus, completos. Então agora isso aconteceu. Em Jerusalém, aconteceu ao redor do templo onde habita a presença de Deus. Agora lembre-se que Deus disse a Adão: pó você é, pó você voltará, mas Adão morreu fora do jardim porque o jardim é um lugar da presença de Deus. Então, o que ele fez? Eles têm que mandar Jesus embora do jardim para o lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, você sabe, fora da presença divina. Você está aqui comigo? Tem outro coisa que ele fez. Lembre-se, se você tivesse nos seguido no julgamento quando Deus pronunciou as maldições, pronunciou todas aquelas coisas que ele disse. Agora olhe no que ele vai fazer agora. Quero que percebam, foi no jardim que ele se submeteu à vontade do Pai. Foi no jardim que Adão se rebelou contra a vontade do Pai. Você está aí comigo? Então você vê aquela questão de jardim de novo e você vê o questão de se rebelar e se submeter à vontade de Deus. Ao fazer isso, Ele está cancelando nossos atos rebeldes. Você está aí? A justiça divina está começando a acontecer e a obediência divina continua. Eles o prenderam. Eles o trouxeram para Jerusalém. Eles o condenaram. As autoridades civis o condenaram. A autoridade religiosa o condenou. E isso completou a raça humana. Ok, com isso, completar a raça humana significa que transferimos todos os pecados da raça humana sobre ele uma vez que está concluído. Agora, enquanto esse processo estava acontecendo, algo mais aconteceu. Eles tiveram que açoitá-lo. Mas antes de lidar com o açoitamento, há algo mais que aconteceu. Lembrar. Estamos lidando com os 2 requisitos que Jesus deve cumprir se quiser salvar a humanidade. E esse requisito é o requisito de obediência e o requisito de cumprir a justiça divina, satisfazer a justiça divina, exigência de obediência. Ela havia passado no teste das tentações no deserto, certo? E ele também fez isso novamente agora, submetendo-se à vontade de Deus. Agora, o processo de morte, açoitamento, espancamento e tudo o que ele vai passar, é o processo de morrer. Lembre-se de que você é pó e voltará ao pó, que é o processo da morte. Tudo bem. Então você vê que a morte não foi justa. Eles não apenas o colocaram em... Ele teve que passar por muitos processos dolorosos e excruciantes até que finalmente morresse, para que a humanidade não morresse novamente.
Tudo o que ela está fazendo está cancelando o que Adão ganhou. Então ela está criando uma nova base sobre a qual viveremos. E eu já disse isso antes. Ele teve que satisfazer a justiça divina, ele tem que passar obediência para que sua obediência agora seja transferida para nós. É como se alguém fizesse uma prova e ganhasse classe e seu certificado de primeira classe é transferido para nós. Agora nos é dado e é isso que você realmente chama de graça. O que acontece agora é que, durante esse processo, aquele piloto eles estavam indo e vindo e condenando. Outra coisa aconteceu. No momento em que os soldados estavam açoitando e eles terminaram de açoitá-lo, eles tomou uma coroa de espinhos. Eles pegaram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Agora, onde vimos esses espinhos na questão de Adão? Você vê espinhos e cardos em Gênesis capítulo 3 quando Deus estava julgando o homem. Ele disse de agora em diante a terra é o quê? Amaldiçoada, produzirá. Para ti, produzirá cardos e espinhos. Você está aí comigo? Em outras palavras, para você trabalhar e labutar na terra é obter algo. Vem com dor e mágoa. Você está comigo aí? Então, o que é um símbolo de pobreza, é um símbolo de maldição. E o que aconteceu foi que eles pegaram Jesus, pegaram um espinho, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele que é muito poderoso. Significa que Jesus removeu a maldição de ir trabalhar e não ver resultados ou conseguir algo com dor e passar pela dor. Então eles pegaram para fora. Então observe agora que ela está cancelando aquelas maldições que Deus fez e pronunciou sobre o homem. Você está comigo? Ela está cancelando eles fora. Então eles pegaram e colocaram na cabeça dele e é lindo quando você pensa na cabeça porque a pobreza dá dor de cabeça. Quando você tem desafios e não tem dinheiro, BP, você vai se preocupar com muitas coisas. Então, esse tipo de dor é o que Jesus teve. Você sabe, quando eles colocam na cabeça dele, quando eles pressionam a coisa em sua cabeça, em seu crânio, o sangue sai e as dores estão passando por seu cérebro, os neuros. Você está comigo? Dor porque ele está cancelando nossa pobreza de toda a raça humana e dizendo, não quero que você passe por isso agora. O que aconteceu que Jesus se tornou o rei da pobreza para que você não volte a ser pobre. Portanto, o que quer que você trabalhe é coloque as mãos, ela produzirá para você e você ficará feliz. E isso é o que São Paulo disse em 2 Coríntios, acho que foi a 2 Coríntios capítulo 8. Que ele fez essa declaração. Ele disse, você sabe que ele era rico, mas por sua causa ele se tornou pobre para que através de sua pobreza você pudesse seja rico. Sim. 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. Pois conheçam a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, embora fosse rico. No entanto, por sua causa, ele se tornou pobre. Isso ainda através de sua pobreza pode ser rico. Agora, esse é o princípio do Evangelho. Jesus teve que se tornar pecado para que você possa ser justo. Jesus teve que ficar doente. Na verdade, toda a doença foi colocada sobre ele para que você pudesse ser saudável e curado. Assédio demoníaco para que você pudesse ser livre. Jesus teve que morrer, para que você pudesse viver. Você só precisa entender isso. E estou apenas explicando destes quando ela estava aqui na terra. Então eles lhe deram uma coroa de espinhos em sua cabeça e ela tirou aquela dor que vem do nosso trabalho e labuta. Então, que a gente não vai ficar pobre de novo. Outra coisa que aconteceu, o que eles fizeram de novo foi que eles o açoitaram, o castigo. Algumas pessoas dizendo que Jesus foi acoitado 41, que são 39 chicotadas, o que é normal, parte do costume judaico de acoitar. Mas não foram os judeus que açoitaram Jesus, foram os gentios. Portanto, a flagelação no pilar não foi de 39 chicotadas, eles o açoitaram até que o homem gritou que eles devem pare porque aqueles romanos e soldados açoitam as pessoas até a morte.
Eles o açoitaram até que todas as partes de seu corpo sangrassem e as peles fossem arrancadas. Você sabe quando você pensa, quando você olha, o que a doença faz quando chega a morte, é aquela dor que a pessoa passa, dor excruciante. Você sabe, em algum momento, as pessoas simplesmente desistem porque não conseguem mais suportar a dor. Então, tudo isso foi o que Jesus passou. Eles o açoitaram em todas aquelas dores. Cada uma daquelas chicotadas que lhe deram representa todas as dores que vêm da doença. E a Bíblia dita por suas pisaduras, fomos curados. Então ele teve que passar por esse processo para que não importasse a doença criada no laboratório, Bart, o que quer que fosse. Coisa, vírus, todo tipo de coisa, corona. E eles dizem que agora a corona provavelmente mudou outra vertente, seja qual for o absurdo. Nós não vamos. Ele teve que tomar tudo isso por nossa causa, tomar tudo isso contra o câncer, contra todas essas coisas para que não morrêssemos. Louve a Deus. Sabe, é incrível quando você pensa sobre como ele cancelou agora, o quê? Doença. Lembre-se de que ela está recebendo o castigo. Deus de pó és tu, pó voltarás e o processo de voltar ao pó é doença, envelhecimento, todas essas coisas, é doença, estás comigo? Porque o que chamamos de envelhecimento é a morte das células. E tecidos e todas essas coisas começam a morrer. Mas parte dela pode ser enfraquecida por certas doenças, bactérias, vírus e todo tipo de coisa, que é o que chama. Agora a dor que essas coisas produziram foi o que ele passou. Eles tiveram que açoitá-lo, chicoteá-lo, machucá-lo, feri-lo por toda parte e era Jesus. Sorrindo quando eles estavam fazendo isso. O cara chorou muito porque foi doloroso. Agora é por isso que você não deve ficar doente porque ele tem feito por você. Você não precisa. Obrigado, Jesus. E então ele passou por isso, pegou a pobreza, pegou a doença e então teve que carregar o fardo do pecado e da maldição. Agora, quando terminaram de condená-lo, crucifiquem-no, crucifiquem. Número todos concordaram e disseram vamos crucificá-lo. O que eles fizeram? Outra coisa importante que eles levaram, como você agora. Eles fizeram uma cruz e deram a ele. Era tão pesado e ele o carregou. Qual é o significado da cruz? Esse é o fardo do pecado. Mas vou lhe dar uma visão. Gálatas capítulo 3 no versículo 13, é dito que Cristo se tornou uma desculpa para nós e nos resgatou da maldição da lei, porque maldito é o homem que penduram na árvore. Agora na Bíblia, se você é uma pessoa amaldiçoada. Na verdade, uma das formas de saber se eles te xingam ou quando as pessoas matam você e xingam como povo de Deus, eles penduram você na árvore. Você está comigo? Então você descobre que Jesus foi pendurado em uma árvore, na cruz. A cruz veio da madeira e ele ficou pendurado lá e foi por isso que eles pregaram suas mãos e tudo isso significa que toda a maldição que poderia cair sobre nós, ele tornou-se aquela maldição, ele tomou aquela maldição. Lembre-se de que a maldição é uma força espiritual que se posiciona contra você que pode impedi-lo de entrar em sua bênção e, em alguns casos, pode matar e arruinar sua vida. Se você quer entender a maldição, leia Deuteronômio capítulo 28. Do versículo 16 até cerca de 50, muito terrível. Algumas maldições podem se manifestar como um problema de linhagem em que você tem histórico familiar de certa doença, um padrão recorrente nas famílias. Tem gente que você passa, não tem filhos, luta para ter atologia. Existem lugares você topa, ninguém consegue na vida. Tem lugares que você vai, você continua tendo loucos na linhagem deles. Certa vez fui a uma família. Eram quase 2, 3 loucos na mesma família, quando eu fui rezar por eles, fazer libertação familiar. Às vezes você sabe que eu vi coisas nessa linha que amaldiçoam. Pode se manifestar de diferentes maneiras. Então, para alguns, pode ser uma pobreza. Para alguns, eles não terão filhos. Para alguns, lembro-me de uma determinada família,
ninguém, e eles sentiram isso. A família sentiu que era um ato de maldade de seus vizinhos em sua aldeia. Eles vieram de uma certa parte do estado de Imo para me ver. Mas quando começamos a oração, o Senhor me mostrou que isso é uma maldição. E por quê? O que trouxe a maldição? O avô deles estava envolvido no comércio de você sabe. Eles venderam alguns filhos do sexo masculino naquela época e isso trouxe uma maldição sobre eles de que nenhum filho do sexo masculino choraria naquela família. Agora o homem se foi, as gerações vieram, nenhum filho do sexo masculino está vindo. E assim até que a maldição foi quebrada para eles terem um filho homem novamente. Então essas maldições manifestam de diversas formas. E isso é o que Jesus, junto. E aquele castigo que pode vir, lembre-se das maldições. Surge de abominações, surge de perversões, surge de certas coisas terríveis que as pessoas praticam. Cria uma consequência que será executada em gerações. Então Jesus tirou a maldição e foi pendurado na cruz por toda a humanidade. Você está aí? Para você e para mim, o que isso significa que não há razão para você estar sob uma maldição. Não há razão para você estar sob uma maldição. E nenhum homem pode. Maldito seja. Não há razão, você não pode estar sob uma maldição. Você está comigo? No Evangelho de João capítulo 8 versículo 30. Para cerca de 32 precisamente, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro de Oséias capítulo 4, versículo 6, as pessoas perecem porque lhes falta conhecimento. Então, o que você vê é que esta salvação foi fornecida para a humanidade. Mas até que seja proclamado e ensinado às pessoas e aplicado, eles não vão gostar. É como se você tivesse enviado dinheiro para minha conta e eu não soubesse ou talvez. Alerta não apareceu como a rede MTN será. Eles não me informaram que o dinheiro está chegando. E mesmo que eu seja informado, se eu não tiver um aplicativo. E tudo isso, posso não ter acesso ao dinheiro. Mesmo se eu tiver o aplicativo e tiver um TM, preciso inserir as senhas corretas e preciso passar pelos processos corretos protocolos para que esse dinheiro me seja útil. Caso contrário o dinheiro ficará na minha conta, no meu nome, mas não estou usufruindo. Então esse é o problema e o lacuna que é informação e ação baseada em informação. Quando ouvirdes a palavra, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não é apenas informação na cabeça, é um conhecimento da experiência. O que significa é que a palavra de Deus tem que entrar em seu coração. Você tem que construí-lo. Pois é como uma sementinha plantada no seu coração e germina. Então, quando você conhece essa verdade e se apega a essa verdade e faz parte do seu modo de pensar, tudo bem, torna-se parte da sua realidade. Dessa forma, a palavra o libertará. A palavra o impedirá de ficar doente. Palavras edificadas, você conhece a verdade de Deus com respeito à doença. Se você construiu uma palavra com relação à proteção contra o diabo. Se você criou palavras para você dessa forma. Porque é assim que as coisas são. Esta é a maneira que Deus estabeleceu. Se eu ensinar prosperidade consistentemente e apenas prosperidade. Em algum momento, as pessoas ao meu redor começaram a entender a verdade. E se eles aplicarem essa verdade, eles começarão a prosperar agora. Não basta ouvi-lo. É acreditar. Acreditar significa que você age assim. Você pensa, você fala. Lembre-se do que a Bíblia disse como um homem pensa em seu coração. Ele também. Agora isso e é por isso que precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus de forma consistente. E como já disse no passado, a maioria das pessoas não vê um projeto do normal de Deus. O que Deus chama de vida normal porque nos acostumamos com essas coisas que mesmo quando normal é apresentado do ponto de vista de Deus, brigamos com ele. E por quê? Muita gente diz, mas foram as pessoas que começaram mas tem gente que está vivendo assim e vivendo acima da doença e superando-a. Agora, eu vou para o outro. Parte disso, é o poder. O diabo tem poder desde que quebrou seu poder e destruiu as coisas. Sim, isso é feito. Mas ele deve entender como funciona. Romanos 1:17 diz desta forma. O justo viverá pela fé. Agora, viver não é curar apenas a travessa.
suas finanças, relacionamento, saúde e todo o resto da vida. Mas como surge a fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra e depende do que eu prego. Se estou pregando consistentemente sobre cura, você vai ouvi-lo até que sua fé se torne viva na cura e você receba a cura. Mas o que você faz com as finanças? Se você não está ouvindo coisas sobre finanças, veja, nossa vida é uma coisa completa. E a palavra de Deus se dirige a todos essas coisas e precisamos renovar continuamente nossa mente. Lembre-se do que Paulo disse em Romanos 12 versículo 2. Ele disse, não se conforme com os padrões deste mundo, seja transformado pela renovação da sua mente. Você sabe, você tem que ter a palavra, você tem que ter o Espírito Santo. Lembre-se do que eu disse no começo. Existência segue a palavra e o Espírito Santo, conceberás e darás à luz um filho, como será? O poder do Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. E é assim que virá. Então você precisa de ambos. Tudo bem, você precisa dos dois e o Espírito Santo vai te ensinar, mas você tem que ter um material para o qual ele vai. Bíblia sozinho, é como o que chamamos de primeiro sufixo, é como o primeiro passo. Estudar a Bíblia é diferente de lê-la é entrar em alguns estudos exegíticos, analisar aquela escritura no contexto e tantas coisas ao seu redor é outra dimensão e cada vez mais profunda assim. Lembre-se de que existem dimensões de luz, então você pode receber uma luz em uma escritura. Agora, você só tem um, é como um diamante que tem diferentes tipos de lados. Então quanto mais você gira, mais você vê. Quanto mais você gira, mais você vê e eles estão interligados em certas coisas. Então, área você tem maior luz. Essa área, você vive livremente e gosta e isso nos coloca em um trabalho contínuo de aprender a palavra e nos comprometer. A palavra. Você sabe, lembre-se de que Jesus estava com seus discípulos, o Filho encarnado de Deus, o próprio Deus em carne. Os discípulos nunca entenderam. Disse a eles que há muitas coisas, eu adoraria ensiná-lo, mas você nem consegue entendê-los agora. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai te ensinar e como o Espírito Santo te ensinaria a partir do qual o Espírito Santo trabalhará. Então você tem que aprender a ler a palavra, você tem que aprender a estudar a palavra. E mesmo quando o Espírito Santo lhe diz algo que faça-lhe perguntas, ela irá encaminhá-lo para onde está na palavra. Se não estiver alinhado e consistente com as Escrituras, um espírito errado está falando com você. O poder foi removido do diabo, Deus destruiu seu verdadeiro poder. O problema é a ignorância, é o primeiro problema. Até que você acredite no que Jesus fez, você ainda está sob a influência dele. Tudo bem, Deus fez algumas coisas como fornecer uma vacina, uma solução. Mas se você não sabe, você não está ciente e não procura por isso, você ainda está sob sua escravidão. Esse é o ponto porque a luz que você veja aí então você diz, oh uau, estou lutando contra o pecado, eu não sabia disso. Eu nem sabia que eu sou a justiça de Deus e na medida em que você acredita que você é o poder do pecado perde o controle sobre você a partir desse momento, na medida em que você tem luz em qualquer área da sua vida e a pegar é. Acredite, você ainda está sob a influência. Porque você não está ciente do que aconteceu. E oh não, eu era pecado, eu não sabia. Mas no momento em que a justiça foi oferecida a você e você acredita nisso, no momento em que você acredita nisso, então o pecado perde poder sobre você. Então o que tem acontecido no mundo é que muita gente conhece a verdade. Eles não sabem nada dessas coisas e quando a ouvem, não entendem. Não entrou e eles apenas dizem. Alguns vão ouvir e brigar com você e dizer, como você é justo. Isso é o que 2 Coríntios 5:21 disse, você é a justiça de Deus. Ele lhe trouxe justiça, não porque você a fez, mas porque ele fez isso, Adão fez isso, todos nós entendemos errado. Você está comigo? Jesus veio e passou, todos nós acertamos. Mas temos que acreditar. É por isso que você o assina. Você está comigo? Ao subscrever a coisa flui e ela se torna a sua porção e que você a subscreve e ela se torna a sua porção não a diminui. Jesus nos dá justiça e é um presente. Então nós aceitamos isso porque as pessoas não foram ensinadas, elas não estão sob a luz, desde que você não esteja na luz.
Enquanto você não ainda sob o golpe do diabo, você está sob a influência dele porque seu sistema de crenças está errado. A maneira como você pensa está errada e porque seu sistema de crenças e seus estão errados. Esse processo de pensamento produz o que o diabo quer que você produza. Ainda está trabalhando contra você e em você. Essa é a questão de seu poder. Tudo bem, então ele indo para a cruz, que você encontra em Gálatas capítulo 13 versículo 13 e eles o enviaram. Ele carregou a madeira representando a maldição direto para Gólgota, fora da presença de Deus. Fora da mesma maneira que Adão e Eva foram expulsos do jardim. E quando ele saiu daquele lugar, ele chegou a um lugar onde foi crucificado. Agora isso é muito bonito. Antes de você chegar lá, lembre-se que eles o açoitaram e vestiram suas roupas. Com o qual tratei sobre a doença. Ok, você precisa saber que Jesus levou, a doença cancelou. Ele assumiu sua posição. Portanto, se houver doença pode não acontecer imediatamente, mas certamente se você ficar de pé e continuar falando continuamente, você está curado e começa a condicionar sua mente com base na palavra de Deus. Na verdade, deixe-me dar-lhe uma escritura que será muito, muito útil. Belos Provérbios das Escrituras, capítulo 4, versículo 20 a 22, muito perspicaz. Fala do meu filho. Você sabe, pegue a palavra de seus olhos e, caso contrário, use essa palavra e transforme-a em uma imagem. Que fotos? Transformá-lo em uma imagem. Imagine, pense nisso, até que se torne a sua realidade. Do seu jeito você pensa, o sistema do seu corpo vai mudar, ele vai responder a palavra de Deus. Simples porque ele disse quem acha, é saúde para sua carne e cura ou vida para sua alma. Então, basicamente, agora depois que toda a doença foi cancelada, Jesus foi mais longe para fazer outra coisa interessante, antes de o crucificarem. Eles fizeram alguma coisa, tiraram suas roupas e deixaram completamente nu. Eles pensaram nisso e então pegaram o outro. Agora você notou que esses caras estavam nus no jardim. Eu espero que você saiba. Então ele teve que voltar à nudez. Isso foi vergonhoso. Tudo bem, aquele que eles e ficou com vergonha, tem que voltar a esse tipo de nudez para anular a vergonha na nossa vida. E é por isso que a Bíblia diz para sua vergonha, você receberá em dobro. Você está acompanhando então, o que quer que você pense que está lhe trazendo vergonha, foi tirado. Isso não tem o direito de permanecer em sua vida, mas você precisa conhecer esta verdade e acreditar envolvê-lo até que ele entregue para você. E então depois que ele fez isso na cruz, no indo para o estado de nudez, ele pendurou na cruz. E eles o pregaram. Lembra que os pregos ainda são as dores, a maldição, o trabalho das mãos. Ok, então o que você trabalha agora não será socar suas mãos e então pregou os pés. Que significa relacionamento. Sua caminhada. É aí que eles machucam o inferno, você machuca o calcanhar. Você sabe, eles o pegam para que você possa ter um relacionamento bonito com seu cônjuge, com seus filhos, com sua família e tudo isso e desfrutar do relacionamento adequado. Como deveria ser. Eles o pregaram, os pés representam um relacionamento que é andar com Deus. Caminhe com o homem. Também significa domínio. Bem? Então, porque a Bíblia diz onde quer que você coloque as solas dos seus pés, e aí eu te dou como o quê? Herança. Portanto, faz parte do mandato do seu domínio. Então eles pegaram. Jesus passou por tudo isso porque eles perderam o relacionamento com Deus e até o andar deles sozinhos teve problemas e domínio deles foi perdido e isso foi restaurado. Ele teve que cancelar para que você também possa caminhar no domínio. Você também pode caminhar em um relacionamento saudável, positivo e gratificante. E depois de tudo isso, lembre-se que o trabalho das mãos. Então eles o prenderam lá. Ela passou por essa dor para que você também não passe por isso. Depois que ele terminou tudo isso na cruz, a Bíblia ele gritou, Eloi Eloi lama sabachthani, meu Deus, por que você me abandonou? Esse foi o Salmo 22. Ela estava orando o Salmo 22 e depois de orar aquele salmo clamou, por que você me abandonou? O que aconteceu aqui?
foi que a presença de Deus se levantou porque na cruz ela tornou-se pecado, tornou-se amaldiçoada. Não que ele tenha se tornado maldição, ela se tornou maldição, pecado, maldição. Tudo que é negativo sobre o homem a Bíblia diz que eu sou e o Senhor não contemplará a iniquidade. O Senhor não ficará com ela em união com toda essa confusão. E a presença de Deus levantou dele da mesma forma. Levantou Adão e Eva e então ele chorou e disse, por que me abandonaste? Porque a presença era sua força e alegria e tudo mais. Nesse ponto, ele gritou para Eli. Você sabe que o resto foi que ele chorou e os perdoou, mas eles não sabem o que estão fazendo. Ele orou e depois de tudo isso ele disse, finalizado. Quando ele fez aquela declaração acabou, não foi uma declaração de perda, foi uma declaração de conquista, glória. A vitória conseguiu. Em outras palavras, tirei a doença. Eu tirei as maldições. Desmontei o poder do diabo sobre o meu povo. Agora estou morrendo, o que significa que a morte também será cancelada, cancelada tudo isso. A perda da presença. Tudo que aquele homem perdeu, ou seja, se foi, eu consegui. E a Bíblia diz que ele desistiu do fantasma. Agora, isso é outro ensinamento para pensar nisso não dentro do curso. Ele desistiu. Ninguém lhe tirou a vida. Ele não poderia ter morrido se quisesse. Ele desistiu, é um ato de vontade. Ele saiu e partiu de seu corpo para que ele possa realizar as coisas que serão feitas na região do mundo dos mortos. Ao morrer, ele morreu a nossa morte. E isso é uma coisa linda. Deus morreu. Agora, esta é uma manifestação plena de amor. Amor em toda sua expressão. Ele morreu. Deus morreu. Isso é amor. Isso é amor. Mas por que ele morreu? Para que possamos viver. Agora a justiça foi satisfeita. O amor recebeu plena expressão. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amor, nos amou até a morte. Ele desistiu de sua vida por nossa causa. E agora mesmo ele havia morrido, ele morreu nossa morte, pó tu és, pó retornarás. Nossa morte é o que ele morreu. Agora desta vez, Jesus disse mais tarde, porque eu vivo, você viverá. Não iríamos mais morrer. Mas é para aqueles que o subscrevem, por assim dizer, que creem e então sairão do poder das trevas. Existem algumas outras coisas que precisam acontecer, quando o sangue que estava em suas mãos caiu. O chão. Lembre-se de que o sangue geralmente é destinado à expiação. Lembre-se de que a terra também foi amaldiçoada e ela recebeu a maldição, mas ela deve ser redimida e o sangue caiu. Tudo isso liberta a terra porque o sangue é um poder santificador e purificador e que veio sobre a terra. E no terceiro dia ele ressuscitou como ele disse. Mas entre o dia em que ele morreu, outro pensou que havia um poderoso ministério no mundo dos mortos. Havia um monte de coisas acontecendo naquela região. Lembre-se que ele pregou naquele lugar para as pessoas que morreram, que se rebelaram contra Deus. Ele proclamou as boas novas para eles. E a Bíblia conta. Nós no Evangelho de Mateus, quando ele ressuscitou dos mortos, até os túmulos se abriram e o Espírito dos santos, dos justos ressuscitou com ele. Estes são o primeiro da ressurreição que Abraão, Isaque, Jacó e José conheceram e experimentaram. Eles entraram na cidade, a cidade santa de Jerusalém e encontraram pessoas e apareceram para pessoas. Quando ele morreu, ele foi para a região dos mortos e dizimou totalmente Satanás e libertou os prisioneiros naquela área. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia disse, a glória do Pai, o Espírito Santo veio sobre o seu corpo e o trouxe de volta e o tipo do Espírito veio de volta ao corpo e o Espírito Santo o energizou. E ele surgiu. Mas ele ressuscitou sem sangue. Mas ele disse a ele que não sou um fantasma, sou eu. Você pode checar mim, eu tenho carne e ossos e ele pegou peixes e comeu diante deles. Mas onde estava seu sangue?
A vida não está mais no sangue. Ela estava vivendo por outro princípio. Isso é uma coisa diferente, uma coisa muito grande. Mas você pode descobrir que começa a ter um vislumbre disso, Romanos capítulo 8 versículo 2 e Romanos capítulo 12. Onde diz, se o Espírito que ressuscitou Jesus vive em vocês, ele vivificará seus corpos mortais. A palavra mortal significa sujeito à decadência, mas se você vai dar vida ao que é morrer, de que vida você está dando? Então você está acelerando para a imortalidade. Então, ele ressuscitou dos mortos. E curiosamente notaram isso, quando ele morreu, eles o enterraram no jardim. Foi no jardim que Adão estava lá. Tudo começou neste jardim. Eles tiveram que trazê-lo de volta no jardim. Eu amo a maneira como Deus trabalha. Eles o trouxeram de volta. No jardim, enterraram-no no jardim quando ressuscitou dos mortos. Ela ainda estava no jardim e quando ressuscitou dos mortos, não viu homem, não viu Pedro. Ele viu uma mulher. Porque todas as tentações começaram com o quê? A mulher, e agora a mulher agora está limpando seu próprio boletim. Seu próprio placar está limpo. O homem chamado Pedro que recebeu o cabeça da igreja, o cabeça do lar, o novo povo, a nova raça humana, a eclesia. O chamado. Tirar as pessoas das trevas, o que chamamos de eclesia. A igreja estava em algum lugar da casa chorando como um bebezinho. Perdeu a esperança e tudo isso. Mas, de repente, uma mulher amanheceu. Você conhece os poderes das trevas, ela não poderia. Espere até que ela termine. E foi bem cedo para ungir o cadáver. Não sei para que ela vai ungir cadáver. Mesmo que possa ser uma parte do ritual judaico. Mas por que você vai ungir um cadáver por 3 dias? Ela está prestes a explodir e começar a cheirar mal. Além disso, derramar o óleo. Mas deixe-me deixar a análise. A mulher, disseram. Os anjos até disseram a ela que ele ressuscitou. Não quero ouvir essa história. Eu quero vê-lo agora. Nós estamos vendo uma mulher que é apaixonada pelo Senhor e o deseja mais do que o deseja qualquer outra coisa. E ela ficou lá mesmo quando o anjo disse, ela disse, não, eu não quero apenas ouvir isso. Eu quero aquela intimidade. Então, substituindo ou cancelando, interpretando o que aconteceu na vida de Eva. Nesse ponto, Jesus ficou atrás dela e ela disse a Jesus, por favor, Senhor, supondo que ela fosse o jardineiro, diga-me onde você guardou, eu irei carregá-lo. Bem, eu não sei como Maria pode carregar um corpo inteiro de Jesus, mas ali mesmo, Jesus a chamou. Mary ela sabia que era ela ali mesmo. Nesse momento Jesus disse, não me toque, não fui ver o Pai. Eu irei ver o Pai. Vá dizer. Meus irmãos, vão dizer aos meus discípulos que vou ao Pai deles e ao Deus deles, digam ao meu irmão, não, ele os chamou, meus irmãos, vão dizer aos meus irmãos que vou ao seu Pai, ao meu Deus, ao Deus deles. Vou voltar e os verei em breve. Bem entre isso antes de vê-los. Ele tinha que ir se apresentar no Santo dos Santos de Deus, para expiar os pecados do homem de uma vez por todas na dimensão do céu, por isso seu próprio. A expiação não era tomar seu sangue no templo em Jerusalém, ele tinha que ir ao templo celestial. Hebraico capítulo 9 escreve sobre isso, ele teve que ir lá e colocar isso. Sangue no Santo dos Santos, assim como o sumo sacerdote teria feito na terra, ele levou o seu sangue ao Santo dos Santos. E lá ele fez aquele sangue. E limpa todos os pecados da humanidade de uma vez por todas. E é isso que a Bíblia diz. Ele se sentou à direita de Deus. Não há mais sacrifício a fazer com respeito para limpar o pecado e tudo isso. Assim que isso foi feito, o caminho foi aberto novamente para nós entrarmos na presença e na glória de Deus e o caminho é
aberto para recebermos, comermos e participarmos da árvore da vida. Os caminhos se abrem para andarmos de uma maneira que a pobreza não nos domine. Maldições. Não vai nos dominar, o diabo não vai nos dominar, a doença não vai acabar conosco. E finalmente, depois que todas essas coisas acontecerem aqui, estaremos com o Senhor. Mas agora, então, tudo isso, você deve entender que há uma escritura que eu queria mostrar a você e fecharei toda. Curso de salvação nesta escritura. Eu gostaria que você lembrasse muito bem que nós Números 21, os filhos de Israel pecaram no deserto e foi algo que aconteceu para eles. Números 21, Deus permitiu que serpentes ardentes os mordessem e isso aconteceu. Começaram a mordê-los e eles começaram a morrer. Então eles perceberam que isso está errado. Eles foram a Moisés e disseram que pecamos contra você e contra Deus. Vai, interceda por nós diante de Deus e diga a ele que sentimos muito, mas tire esta cobra de nós. Moisés foi e disse a Deus. Deus disse: tudo bem, eu ouvi você, Moisés. O que você vai fazer é ir e fazer uma cobra e colocá-la em um poste e mantê-la. Quem quer que esta cobra morde, deixe-o tentar e olhar para o que está no mastro. Ele viverá. Agora observe naquele lugar que Deus não removeu as serpentes, mas caso a serpente te morda, você tem uma para olhar e viverá. O que Deus estava dizendo, o tempo para o diabo ser totalmente removido. Da questão da humanidade confinou em sua prisão que é o fogo do inferno não tem o que? Chegou, Jesus. Referiu-se a isso como em João capítulo 3, ele estava falando com Nicodemos como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também será levantado o Filho do Homem, para que não perecerá, mas terá a vida eterna. Agora estamos vivendo em um mundo em que somos crentes, mas há aqueles que não são o quê? Crentes. Então, essas pessoas, sua mentalidade, seu pensamento, sua natureza é corrupta e o diabo está trabalhando nelas. Estamos coexistindo em um espaço com eles. Uma luta que passamos e por isso você precisa ouvir a palavra. É por isso que você precisa acreditar e se fortalecer em sua fé. E é por isso que você precisa do poder do Espírito por causa dessas pessoas. Mas está chegando o dia em que o Deus removerá tudo isso e removerá todas as outras coisas que ofendem e ele deixará as pessoas que são dele na terra sozinhas. Então isso é o que chamamos de fim dos tempos. E aí, amigo? Foi isso que aconteceu. Jesus nos salvou, lidou com o problema do pecado e trouxe a salvação para nós. E posso dizer que tudo agora resta para você aproveitar simplesmente fazendo uma coisa. E como isso se chama? Isso é fé. O momento em que você receber a palavra de Deus, obedeça a eles como você disse. Porque você vê realmente. A fé faz parte da obediência ou é obediência. Se você receber, acredite no que ele disse e faça o que ele disse, então você começará a ver a nova vida que ele tornou valiosa para nós. Mas você tem que descobrir o que ele tem feito por você como compartilhamos. Lembre-se, ele removeu o pecado. Portanto, não somos justos, ele removeu a doença. Então nós somos saudáveis. Para nós, removeu maldições e somos abençoados. Todas essas coisas aconteceram no processo que ele fez, mas temos que descobri-las, procurá-las, ver e receber essas verdades. Haja sobre eles, pense sobre eles e você começará a ver a nova vida que continuará. Mas chegará o dia em que Deus removerá tudo que é o mal. Deixe-nos desfrutar de nossa vida, e isso é salvação.